Se você está hoje com algum problema de saúde, na área física, na área emocional ou até espiritual, quero orar com você aqui do nosso campus online de São José dos Campos, mandando uma bênção para a sua vida. Você que está em outra cidade, outro estado, outro país, creia, você está pertinho de Jesus agora. Querido Deus, quero te agradecer. Agora peço que o Senhor me use para trazer uma mensagem do céu aos meus irmãos e minhas irmãs e amigos que estão conosco pelo nosso canal, recebendo agora esta mensagem pelo nosso campus online. Que a tua palavra não volte vazia, mas entre na mente e no coração e gere vida. Eu abençoo os que estão enfermos, que o Senhor cure do físico, da alma, das emoções, e traga, ó Deus, vida espiritual, gerando fé em nome de Jesus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Obrigado pela nossa linda igreja da cidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Uma dica é o seguinte: se você sentir sede, quer dizer que o seu corpo já está desidratado. Então, tenha o hábito de beber, independente se você está sentindo sede ou não. Porque se você sentir a boca ressecada, já o seu organismo está dizendo que você está desidratado. Então, durante o dia, vai bebendo antes de ter a sua boca seca, porque isso quer dizer que você está preventivamente hidratando. Nessa semana, continue escolhendo alimentos naturais, tire o industrializado e, então, descasque mais e desembrulhe menos. Esse é o princípio, tá bem? Faça exercícios físicos, tenha boa saúde, durma bem, isso vai te ajudar. Vamos lá, então. A Bíblia fala sobre saúde. Saúde importa. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz que nós temos espírito, alma e corpo. Quantos Carlitos tem quando nós falamos corpo, alma e espírito? Um só. É como Deus. Deus também é trino. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. Quantos deuses são? Um só. Deus trino. Carlito tem corpo, alma e espírito. Qual é a parte mais importante? Todas são importantes. E por isso essa série, cuidarmos do corpo, cuidarmos da mente e cuidarmos também do nosso espírito. Sobre os espíritos, você pode pensar assim, pastor, na Bíblia, no Gênesis, diz que o diabo foi expulso do céu, Lúcifer, e ele levou um terço dos anjos. Se ele levou um terço dos anjos, quer dizer que estes anjos, eles saíram do céu e foram habitar em algum lugar. Onde eles foram habitar? No inferno? Não, eles vieram habitar aqui na terra. E eles estão a serviço do mal. E aí nós precisamos saber que todo ser humano precisa se arrepender e receber o Espírito Santo. Porque quem tem Jesus tem o Espírito Santo. E aí o que acontece? O seu corpo está blindado de qualquer ação do inimigo que queira, então, como esses espíritos malignos, possuir você. Toda pessoa não crente, ela está possuída por espíritos demoníacos? Não, não. Porém, uma pessoa que não tem o Espírito Santo está vulnerável, está com a casa vazia. E aí, conforme as suas escolhas e decisões, e conforme também a ação do maligno, esta casa está vazia e o inimigo pode utilizar, através do corpo, da alma e do espírito, fazer com que este corpo se torne uma morada de um espírito maligno. É comum você ver manifestações espirituais do mal usando corpos físicos, porque aquela casa estava vazia. Mas no momento em que eu escolho ter Jesus e o Espírito Santo faz morada, faz casa dentro de mim, a casa está blindada para que estes demônios caídos, espíritos malignos que andam pelo mundo fazendo trabalhos a serviço de Satanás, venham habitar dentro de mim. Então, você
proteja a sua vida através de receber Jesus e o Espírito Santo. Viva, então, em equilíbrio, na paz do corpo, no equilíbrio da alma e na plenitude do espírito. Por quê? Sua vida importa, portanto, a sua saúde importa. Algumas dicas aqui sobre a questão prática de como você cuidar da sua vida holisticamente, integralmente. Alimentar-se com sabedoria e equilíbrio, quanto mais colorido, melhor. Hidratar-se, como falei, a questão da água, fazer atividade ao ar livre, ter um hobby. Quem trabalha com a cabeça deve ter um hobby com as mãos. Quem trabalha com as mãos deve exercitar a mente para que haja bom funcionamento. Você trabalha fisicamente, deve cuidar também de ter exercícios físicos para a mente, como, por exemplo, quebra-cabeça, leitura, fazer contas, matemática. Ter uma sexualidade saudável e em santidade, ter bons relacionamentos. Relacionamentos são empoderadores ou destruidores. Então, cuide de quem senta na mesa com você. Praticar a confissão, o perdão, a reparação, a trilha do 30 semanas. Dormir bem, as suas 8 horas. Respeitar o dia de descanso. Deus fez o Shabat para mim e para você. Trabalhar com prazer. Às vezes está na hora de você mudar o seu trabalho e até mesmo mudar de profissão. Sorrir mais, praticar exercícios físicos, proteger e cuidar da sua saúde emocional, exercer sua fé com disciplinas espirituais. Por isso temos aqui na igreja o devocional e incentivamos a leitura bíblica diária. Exercer com alegria o serviço com o seu dom ao próximo, servir as pessoas com alegria, organizar a sua vida, organizar a sua agenda, ser enviado para uma missão, fazer uma viagem missionária. Tudo isso são dicas de qualidade de vida integral para você. E por isso a nossa igreja importa e recomenda para você. Na igreja, nós temos diversas atividades que nos ajudam também dentro dessa perspectiva da espiritualidade. Temos o andar de cima, às terças-feiras, temos também manhãs de cura, temos vigílias. Aí na sua igreja da cidade, procure saber qual é a realidade e você pode também nos acompanhar aqui na igreja, nessas atividades, quando você estiver por aqui. Independente disso, também fazer na sua realidade, onde você está, mesmo que a igreja ainda não esteja presencialmente aí. Ler o devocional, fazer um jejum, ler a Bíblia, meditar, fazer campanhas, acompanhar uma alvorada da vitória, uma noite da vitória aqui pela nossa igreja da cidade online. Tudo isso você pode fazer a partir de onde você está. Vamos à mensagem de hoje, então. Quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5, eu vou ler de 1 a 10 para você este texto. Mantenha a sua Bíblia aberta. Se você tem uma Bíblia impressa assim ou a sua Bíblia online, eu quero ler com você. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor aos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Verso de número 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Verso de número 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo, nosso Salvador, morreu quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, por meio da fé, mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Verso 10, se quando éramos com ele, mediante a morte do seu filho,
Perdão, verso 10: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, sendo reconciliados, seremos salvos por sua vida. Verso 11 final: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem agora recebemos reconciliação. Amém? Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração e gere muito fruto. Daqui, quero retirar 6 princípios para praticar na sua vida de forma prática. Como que nós vamos viver essa vida plena no Espírito? E aí eu pergunto para você, você é que tem que tomar a decisão. Deixa eu dizer, não há nada que eu possa fazer para você que você não possa fazer mais por sua vida espiritual. Eu posso orar, eu posso recomendar, eu posso aconselhar, eu posso pregar, mas é você que tem que fazer. Então, não há ninguém que possa estar mais interessado na sua saúde espiritual, no seu crescimento espiritual, do que você mesmo. Como um pai para com o seu filho, e eu tenho 4 filhos biológicos, todos eles adultos, quando eles eram pequenos, eu tinha que fazer mais por eles do que eles mesmos. Mas depois que eles cresceram, eu posso ficar de longe, dando exemplo, orando, aconselhando, mas a decisão é deles. Na família espiritual, na igreja, é assim. Os pastores são pais espirituais, mas as decisões são suas. Até Jesus, ele não toma decisões por você. Ele intercede ao Pai por você, ele deixou a sua palavra para você e ele deixou o Espírito Santo dentro de você, mas dotou você de capacidade do livre-arbítrio e capacidades espirituais. Então, você é um filho crescido, as decisões são suas. E, de novo, eu não posso fazer nada que você não possa fazer por você mesmo. Você deve tomar uma posição, uma reação e ir para sua vida de forma plena, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos também, ele diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se viverem de acordo com o Espírito, vocês viverão. Então, é uma questão de escolha. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, quer dizer, o Espírito mata a carne, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 14 a 16, ele vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é uma grande bênção para nós. Então, não vai com a mente do outro, ou da mídia, ou de se comparar. Faça isso não. Toda vez que você se compara, você perde. Sabe por quê? Porque o original é só você. É melhor você ser o que Deus chamou a ser do que você querer ser cópia do outro. É algo que diminui você. Isso a nível físico, a nível emocional e a nível espiritual. O tempo de mídia social, ele trouxe muitos benefícios, mas trouxe muita desgraça. E uma delas é a comparação. As mídias, que não tem nada de social, só tem de mídia, ela tem esse poder de envenenar a mente das pessoas, que ele olha: mas eu tenho que ter o que o outro tem. Eu tenho que ser o que o outro é. Isso vai intoxicando você, da mente para o corpo. Ser original é a coisa mais linda, porque Deus não comete erros. Quando ele criou você, ele deu o imago Dei. Então você tem a imagem e semelhança de Deus. Quando você quer mudar isso, você está dizendo que Deus errou com você. Talvez você se ache, por exemplo, feio. Talvez você esqueceu o seguinte: como que Deus é? Deus é magro ou Deus é gordo?
Deus é alto, Deus é baixo. Deus é branco ou Deus é preto? Eu não sei, no céu eu vou saber. Mas talvez, numa congregação inteira da igreja, eu tenho vários irmãos que estão aqui conosco, participando para levar essa transmissão até você. A pessoa nessa sala aqui, ou você que está aí, que se sente mais feio, sabia que pode ser a pessoa mais parecida fisicamente com Deus? Por quê? Nós só sabemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Já pensou, olha só, você tem um corpo aqui na Terra. E aí você pegou: "Ah, não gostei do meu corpo, fiz uma plástica, recalchutei tudo, mudei tudo, da planta da cabeça até o pé. Eu mudei a cor do meu corpo, eu mudei o meu biotipo, mudei meu cabelo, mudei o meu jeito de ser", e aí você morre. Aquilo ali ficou para trás. Aí você chega no céu, e aí você se lembra que Deus era mais parecido antes de você fazer a remodelação, ou você fazer aquela coisa plástica, artificial. Aí você vai falar assim: "Poxa, perdi a chance de ser parecido com Deus por toda a eternidade, porque eu era mais parecido antes do que eu sou agora". Estou brincando, mas uma coisa é, você deve se amar e se aceitar como você é, porque patrimônio e autoestima não são sinônimo. Se você estiver passando em frente a um shopping e você tiver uma necessidade de compulsão e achar assim: "Eu tenho que comprar isso para ser mais feliz", sabe o que que vai acontecer? Você vai comprar e vai continuar infeliz, porque a felicidade não tem a ver com o que você calça, o que você veste, o que você é. Eu sou tão grato a Deus, porque toda vez que eu compro alguma coisa, eu compro por necessidade. Eu não compro por compulsão ou para querer agradar qualquer outra pessoa. Eu moro em São José dos Campos, tem muito shopping mall aqui, muito shopping center. Passei um ano nos Estados Unidos. Você sabia que eu passei um ano nos Estados Unidos num sabático, eu não comprei um par de tênis lá? Nem um. Eu passei a chamada Black Friday, eu e Leila, no ano passado nos Estados Unidos. Eu nem saí de casa. Sabe por quê? Não tem nada no shopping que eu precise comprar. E não quero dizer para você que eu tenho tudo. Eu não tenho nem relógio aqui. Não é esse o ponto. Compre por oração e necessidade, não por compulsão. Ou querer comprar o que você não gosta para pagar com dinheiro que você não tem para agradar quem que você detesta. Isso é loucura e insanidade. Mas isso tem a ver com questões o quê? Isso tem a ver com questões espirituais. Porque às vezes nós tentamos, ao comprar uma coisa, preencher um vazio espiritual. Isso não vai acontecer. Coisas devem ser usadas e não você usadas por elas. Eu não estou dizendo para você advogando mal-estar, feiura ou pobreza, nada disso. Jesus não é copatrocinador da sua miséria e da sua pobreza. Votos franciscanos não são votos cristianos. Não é Jesus que ensinou isso, é coisa da religião. Eu estou dizendo para você que você tem que estar pleno, satisfeito. Se você está pleno e satisfeito e você quer fazer alguma coisa no seu corpo físico, ok. Se você está pleno e satisfeito e você precisa comprar mais alguma coisa, ok. O que eu estou querendo te dizer é algo mais fundamental, é mais essencial, porque eu estou pregando sobre viva, a sua saúde importa, e a sua saúde física, mental e espiritual. E a sua espiritualidade não é só ler a Bíblia, é praticar a Bíblia. Sua espiritualidade não é só orar 15 minutos, é viver 24 horas num estado de plenitude, de satisfação, vivendo uma vida em que você não tem que viver para comparação, você não tem que viver para as pessoas te agradarem, você tem que viver para um propósito maior. O dia que você entender para que você está aqui, que você está aqui para contribuir, não para consumir, você vai se tornar uma pessoa plena, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz. O que eu quero como pastor é que ajudar você a tomar as decisões na abundância, na plenitude. O apóstolo Paulo nos ensinou um segredo que é um segredo poderoso da vida. Ele chamou isso de contentamento. Ele diz: olha, eu sei o que é passar fome e o que é ter fartura, o que é estar bem e o que é sofrer açoite, o que é passar necessidade ou não. Então ele nos ensinou uma coisa do poder do contentamento. Hoje eu sou pastor desta igreja há 26 anos. Ela tem 23 mil membros distribuídos em 27 casas. Mas quando eu cheguei aqui, era uma casa só,
com 620 membros e só um culto aos domingos. Na verdade, um de manhã e um à noite, cultos diferentes. Até eram diferentes e as mesmas pessoas que vinham de manhã vinham à noite também. Eu não era mais feliz ou era mais realizado quando pastor, agora que a igreja tem 23 mil membros e está em 27 lugares, do que eu era quando a igreja tinha um lugar só e eram 600 pessoas. Eu conheço pastores, quando a igreja chega a 500 membros, ninguém fala mais com ele se torna sócio de Deus no seu poder. E também se torna uma pessoa inacessível. Quanto mais uma pessoa for orgulhosa, vaidosa, prepotente e mais mudar à medida que tem mais seguidores na internet ou o número de seus líderes crescem, essa pessoa está muito doente espiritualmente, porque a sua agenda pode mudar à medida em que você tem mais responsabilidade, mas o seu coração não pode mudar. O seu coração não pode mudar. O dia que o seu coração muda, à medida em que você tem mais dinheiro, que você tem mais seguidores, que você tem mais compromissos, mostra que você está doente emocionalmente e também espiritualmente. Como a sua saúde está? Como está a sua fé? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17 é o lema da reforma. Lutero, ao descrever que esta palavra ali em Romanos, que ele já tinha lido tantas vezes, Lutero é um exegeta, tinha lido Romano várias vezes, traduzido, mas um dia lendo esse texto, veio uma palavra rema, pegou o seu coração, e ele entendeu que a igreja estava vivendo da indulgência, vendendo a fé. O justo viverá da fé. Meu irmão, minha irmã, o justo não viverá da aparência, o justo não viverá da competição, o justo não viverá do dinheiro, o justo não viverá do trabalho, da carreira, o justo viverá da fé. A fé é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lucas 7,50, Jesus disse à mulher que foi curada, vai, sua fé te salvou, vai em paz. 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, o quê? A nossa fé. O Zé Leve, a nossa marca da Juventude Leve de camisetas, tem uma camiseta que fala sobre a fé como âncora da alma, aquela ilustração dos Hebreus. E é isso, essa é a espada do Espírito, é a nossa fé. Então, à luz do texto que lemos, quero te dar 6 chaves aqui. Primeiro, uma espiritualidade saudável nos conduz a uma paz interior. Então, primeira coisa é paz. Bota a mão no seu coração, feche os olhos e diga assim, paz. Paz. Quando a gente fala essa palavra, já muda o nosso interior. A nossa paz não vem da sociedade, nem do mundo, nem do externo. A nossa paz vem de Jesus, porque ele é o príncipe da paz. Toda vez que Jesus estava aqui, quando ele veio ao nosso mundo, o mundo já estava em guerra. É 21 séculos de barbárie. Então, o que fez o Hamas para com Israel, o que a Rússia fez para a Ucrânia, o que agora a Venezuela quer fazer com a Guiana, é tudo questão de poder. Guerras em nome de mais terra. Tenha paz. O texto que lemos, Romanos 5,1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é paz interior. Segundo, uma espiritualidade saudável nos conduz a uma esperança da manifestação da glória de Deus. Quer dizer, eu creio, eu tenho esperança que o melhor está por vir, não porque eu vou ficar rico, não porque eu vou ter mais influência, mas porque Jesus está voltando. A esperança da glória de Deus. Romanos 5,2, por meio de quem obtivemos acesso pela esperança a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Então, a primeira coisa é paz e a segunda coisa é esperança. Mas há um terceiro princípio aqui também em Romanos capítulo de número 5, está no versículos 3-4. É força para desenvolvermos perseverança diante das nossas lutas,
perseverança. Você recebe paz, você recebe esperança, mas recebe também uma porção de força, porque a alegria do Senhor, a nossa força, é o dúname de Deus entra dentro de você. Dentro de você há um poder. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado, o quê? A esperança. Essa força para perseverança. Perseverança num mundo tão cheio de gente que desiste fácil. Nós estamos vivendo uma geração, essa geração Z, chamada de geração cristal. Sabe por quê? Elas são muito transparentes, mas são muito frágeis. Ser transparente é bom, mas ser frágil demais no mundo que dá pancada o tempo todo, quer dizer que você vai quebrar. Então, seja transparente, mas seja extremamente resistente e resiliente. Quarta virtude, consciência inabalável da presença do Espírito Santo em você. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. É o oposto do que é o ímpio. O ímpio é como o vento que espalha aquela palha o tempo todo. Que você seja dirigido pelo Espírito Santo e não espalhado pelo vento do mundo. Tenha esperança, como eu disse em Hebreus 6,19, temos essa esperança como âncora da alma, firme, segura, que adentra ao santuário interior. Então a Bíblia é a espada do Espírito, é a âncora da alma que nos segura em dias de tempestade. A Bíblia é estável e o mundo é instável. Por quê? Muda governo, tem problemas na política, então o dólar sobe, a bolsa cai, guerras, tudo fica instável. Mas a palavra de Deus permanece, ela é estável. Pode passar tudo, mas a palavra de Deus permanece. Então, ao invés de ficar com coisas instáveis, escolha a fé que é estável. Quinto, a graça e a força para nos dar conquistas. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Tomamos a ceia do Senhor para fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Jesus está voltando, enquanto que ele não vem, nós vamos realizar a obra que ele nos chamou a fazer. Então, ore com fé, porque a oração da fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, de Tiago 5,15, os seus pecados serão perdoados. Saúde é força, então receba a saúde do Senhor e a força, o vigor, para que você se levante, corra a sua corrida e chegue bem ao seu destino final. E por último, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, se você quer viver com saúde, porque a sua saúde importa, viva com saúde espiritual. E para viver com saúde espiritual, viva com a certeza da salvação e da santificação eterna. Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus demonstra o seu amor por mim, por você, por cada Ana, por cada Paula, por cada João, por cada Pedro. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos o quê? Pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, por meio ainda seremos, quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio da sua graça. O que está dizendo é o seguinte: Jesus está voltando e o mundo vai acabar. Esse mundo que vivemos na sua forma será destruído pelo fogo. O fogo também foi criado por Deus. Mas o texto está dizendo, porque nós cremos, quem crê em Jesus, antes do fim, os crentes da igreja será arrebatada. Então, nós não veremos a destruição desse mundo. Por isso, Paulo, então, está dizendo aqui o quê? Que, ao final, seremos salvos da ira de Deus, porque o mundo será destruído, será queimado, mas aquele que crê no Senhor Jesus, que for igreja do Senhor, noiva do Senhor, será arrebatado. Antes do final, você será salvo da ira de Deus. O julgamento, o juízo final vai acontecer. Você precisa estar preparado, e para isso você precisa de uma fé saudável, de uma vida saudável. Para isso, meu irmão e minha irmã, olha para cá, por favor, finalizando aqui. Pega uma frase da doutora Caroline Leaf.
ela diz o seguinte: nossa habilidade de reflexão e de escolha dada por Deus significa que o nosso livre-arbítrio influencia nossa mentalidade, o a qual produz nosso estado mental. Então, antes de ganhar ou perder, isso vai passar pela sua cabeça. Então, tenha uma mente, uma cabeça de vencedor. Em 2 Coríntios 2,14 diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala todo conhecimento, a fragrância do seu conhecimento. Então, uma mente vitoriosa. Pela fé, temos a alegria de desfrutarmos de uma espiritualidade integral e saudável, mas você tem que fazer escolha. Animais, seres feitos por Deus, como as plantas e os animais, têm vida, mas não têm a opção do livre-arbítrio. Você tem. Você pode escolher, decidir, escolher nascer de novo, escolher ser batizado, escolher a santidade, escolher servir, escolher ler a Bíblia, escolher convidar Jesus para entrar, escolher convidar o Espírito Santo, escolher deixar o diabo de fora da sua vida, escolher a obediência, escolher a santidade. Seja um embaixador do céu na terra, através de uma escolha. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Meu irmão e minha irmã, querido amigo que está nos acompanhando pela internet hoje, qual a sua escolha? Viva! Sua saúde importa, seu corpo importa, sua mente importa e, sobretudo, seu espírito importa. Qual é a sua escolha de vida? Você vai escolher ser morada do Espírito Santo ou você vai escolher ser cavalo de espíritos malignos? Uma escolha de fé e liberdade que te liberta e te empodera ou que te submete e escraviza? A mente faz a escolha do coração. É com a boca que confessamos para a vida eterna. Ore ao Senhor onde você está. E eu quero convidar você a conscientemente, não estou perguntando se você está sentindo alguma coisa, estou perguntando agora se você quer tomar decisões para a sua vida eterna. Aparece aí agora na tela um QR Code. Se você quer tomar uma decisão de seguir Jesus, de se arrepender dos seus pecados, decisão de se reconciliar e voltar para a igreja ou a decisão de ser batizado, por favor, tome uma decisão e deixe-nos saber. Onde você está agora? Qual é a sua decisão? Entre você e o teu Deus. Esta escolha é sua. Eu posso pregar para você, dar oportunidade para você, mas a decisão ela é pessoal e exclusivamente sua. Você quer receber Jesus como Salvador e Senhor? Esta é a hora. Você quer voltar para a igreja porque você está afastado? Esta é a hora. Você quer ser batizado aqui nesta igreja? Nosso pessoal vai orientar para você vir a São José ou numa igreja da cidade mais próxima ou encaminharmos uma igreja parceira da Rede Inspire para que você também tenha essa experiência de descer as águas na fé. Amém? Qual é a sua decisão? Vamos orar? Quero orar com você agora, onde você está. E, por favor, preencha essa ficha aí do QR Code e nos deixe saber, ou também mande um WhatsApp, tem o número também, da decisão que você está tomando agora aí, pelo telefone que está na sua tela de WhatsApp, nós vamos entrar em contato com você. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta palavra, ela não volta vazia. Obrigado por essa série tão relevante, tão oportuna, que gera vida para nós. Agora eu abençoo cada um que tomou a sua decisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, continue com a gente, porque ainda temos o final aqui. Deus abençoe você.